Faz sentido a gente ter dois tipos de endereço em uma rede? Olá a todos, Bruno Vanderlei aqui de novo, agora te explicando por que a gente tem que ter um endereço IP e também um endereço MAC. No primeiro momento parece ser até redundante para quem está começando na área, mas na realidade, pessoal, isso aí serve para que você tenha uma ótima sinergia entre a rede local e também uma rede global. Então, pessoal, essa sinergia ajuda para que você tenha, por exemplo, aí, uma boa comunicação com outros protocolos, como o próprio Address Resolution Protocol, que é o ARP. E eu vou te explicar a partir de agora. Por que um dispositivo precisa ter dois identificadores, um endereço MAC e um endereço IP? Para entender isso, pessoal, primeiro eu queria fazer uma analogia. Quando você, por exemplo, está numa sala de reunião, conversando com pessoas, é fácil você ter essa comunicação, né? Ou seja, esse indivíduo aqui, né, pode falar com o seu chefe, né, com a sua chefe aqui, e ambos vão escutar um ao outro. Ou seja, esse cara aqui, ele pode conversar com esse outro cara aqui, né? Ele pode ser que um seja um técnico em rede, o outro aqui seja um desenvolvedor de software, né? Eles estão fazendo uma reunião aqui com a gerente de projetos. Eles estão fisicamente no mesmo local. Perfeito, pessoal. Então dá para ter comunicação entre eles, dá para conversar entre eles. Agora, como é que eu faço quando eu tenho aí um prédio, né, e as pessoas estão em departamentos diferentes, estão em salas diferentes, né? Você não vai conseguir falar essa pessoa aqui, de repente é presidente da empresa, né, com o assistente dela, né? Ou então o presidente da empresa pode ser esse cara aqui falando com o assistente dela ou dele. E assim sucessivamente. Por quê? Eles estão em locais diferentes. Então, não dá, eles não estão fisicamente no mesmo local. É só se eu gritar, né? Mesmo assim, não há certeza que um lado escute o outro. Então, é mais ou menos essa abordagem que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de endereço IP e MAC. Por quê? Porque, pessoal, o IP e MAC, apesar de eles terem sido criados na mesma época, eles acabam resolvendo problemas diferentes. O IP, pessoal, o IMAC, eles foram desenvolvidos lá na década de 70. E aí o Ethernet, né, uma tecnologia de transmissão de dados em rede local, foi criado lá nessa década de 60, né, pela Xerox, né, e ele é um protocolo aí que servia para quando você tinha aí dispositivos fisicamente conectados, ou seja, que estavam conectados aí no mesmo equipamento. Então eles tinham visibilidade entre eles. Ou seja, se esse equipamento aqui quisesse se comunicar com qualquer outro aqui, né, com a tecnologia Ethernet, você conseguia, né, porque fisicamente eles estão conectados e o switch ele vai interpretar este endereço MAC. Maravilha, pessoal? Agora, tem uma outra situação. Pode ser que eles não estejam no mesmo fio, no mesmo cabo. Agora, nessa abordagem que eu estou mencionando, todos que estão na mesma sala, né, naquela analogia que a gente fez, eles podem conversar diretamente um com o outro. Agora, essa premissa, pessoal, ela acaba sendo quebrada quando você tem uma pessoa que não pode escutar a outra. Ou seja, aqui, né, esse host consegue escutar esse outro host aqui. Né? Eles estão ligados no mesmo cabo, eles estão fisicamente próximos, né? Eles estão dentro de uma mesma rede. Agora, se eu estou falando, por exemplo, de um equipamento que está a 1000 km de distância, aí pode ser que essa informação não consiga chegar nesse pulso de luz, se você pensar em fibra ótica, o pulso elétrico, você pensar no par trançado, ele não vai chegar, né, no mesmo local, né? Então, você vai quebrar essa premissa, você vai precisar repetir essa informação, que no nosso caso, quem repete a informação vai ser o roteador. Então, pessoal, pensando no endereço IP e MAC e sumarizando cada função dele, o IP é usado para quê? Para transportar os dados de uma rede para outra rede, onde elas não necessariamente estão fisicamente, né, na mesma localização geográfica. Já o endereço MAC não, ele tem uma abordagem diferente, onde você é usado, né, o MAC é usado para entregar dados para dispositivos em uma mesma rede. Aí você pode pensar, né, poxa, por que eu não concentro tudo no endereço MAC? Não dá, pessoal. Ele tem sua importância, né? A importância dele, por exemplo, vem aí da segurança da informação, onde você pode filtrar dispositivos. Haja vista que o endereço MAC ele é único, né? Pelo menos em teoria ele é único.
Então você pode dizer ao roteador para ele negar e permitir o acesso ao respectivo endereço MAC. Né? E aí também, né, naturalmente, serve para entregar dados, né, para o dispositivo correto naquela rede. Aí você pode pensar, poxa, mas eu não posso fazer isso com o endereço IP? O endereço IP é único para cada equipamento. Pessoal, mas não dá para fazer a mesma coisa porque os roteadores atribuem, na maioria das vezes, endereços IP distintos. Ou seja, o seu smartphone, né, vem aqui comigo. O seu smartphone, pessoal, como esse aqui que eu estou usando, ele pode ter de manhã um endereço 9268.10.5 e de noite pode ser que ele seja .10.20. É uma característica desse tipo de rede local, onde você tem, por exemplo, o protocolo DHCP, né, o Dynamic Host Configuration Protocol. Ele dinamicamente modifica seu endereço. Você não tem um endereço IP fixo. Então, o MAC é aquela porção do seu endereço que te dá a estabilidade. Maravilha? Agora, pessoal, vamos para a prática. Vamos lá, pessoal, para o nosso exemplo aqui agora. Nós temos aqui duas redes locais, né, sendo interligadas por um roteador. Então, aqui eu tenho uma rede local interligada por um switch, né, conectada com o switch, e outra aqui com o switch, mais um access point. Então, pessoal, quando você pensa em endereço MAC, ele vai fazer a identificação aqui dentro do nível 2, dentro da camada de enlace. Ou seja, ele vai usar o endereço MAC aqui dentro do switch. Perfeito? Agora, o roteador não. O roteador vai usar o endereço IP justamente para ele sair, né, dentro deste domínio de broadcast. Quando você fala em domínio de broadcast, você está falando de uma porta de um roteador. Então, é como se fosse aqui, isso tudo aqui fosse dentro de uma sala de aula. Aí você vai sair da sala de aula para um outro departamento do prédio, ou então em outro prédio. Então, você precisa aí, né, por exemplo, de um interfone, né, de algo que faça com que você comunique-se com a outra rede remota, com a outra pessoa que está remota. Então você vai usar o roteador para isso. É ele que vai fazer essa interconexão. Perfeito? Então, aqui, pessoal, você vai ter a visão de endereço MAC dentro desta rede e do outro lado você tem uma outra visão de endereço MAC. Enfim, vai ficar mais claro quando eu começar a explicar. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou primeiro te mostrar essa comunicação, né, entre um equipamento de mesma rede e depois de equipamento de redes distintas. Maravilha? Vamos lá então. Vou clicar no meu 172.16.35.31.5 e vou realizar o comando ping, né? Vou fazer o comando ICMP através aqui do nosso amigo 172.16.31.2. Maravilha, vamos lá. Ping 172.16.31.2. Antes de eu fazer isso aqui, eu vou colocar no modo de simulação. Esse modo serve para quê? Justamente para que você veja o pacote trafegando. Maravilha? Então, coloquei aqui no modo de simulação. Então, pessoal, quando eu dou um ping aqui, estou colocando o endereço IP. Mas eu acabei de falar para vocês, né? Esses caras aqui, em nível de enlace, né, em nível aqui de rede local, né, o switch não vai entender esse endereço aqui, 172.16.31.2. Ele não sabe o que é isso. Então, na hora que você envia essa informação para cá, né, caso eu não tenha informação do endereço MAC, né, ele vai usar o protocolo ARP, né, em broadcast para encontrar esse endereço. Ele vai dar um grito na rede, né, ele vai verificar o meio físico e vai gritar, né, através do comando ARP request em broadcast, gritar, olha só, quem é que tem esse endereço IP? Sou eu aqui, o meu endereço MAC é esse. Tá? Vai ser isso que ele vai fazer. Então vamos dar um enter aqui. Vejam, né, eu posso dar um passo a passo. Começamos aqui com a mensagem. Só que antes de mandar o ICMP, né? Se eu não tiver aqui o ICMP, o ARP na rede, vamos ver. Nesse caso aqui, ele vai ter. Ele mandou aqui para as outras duas portas, é um hub, né? Então o hub ele entende, né, na verdade, que ele vai repetir para todas as portas, aí não tem muita inteligência. Então vejam aqui, ele já tinha o endereço MAC, né, e consequentemente aí ele já caminhou direto para este cara aqui. Então, se eu clicar em cima aqui, eu vejo, né, as informações de nível 3 e nível 2. Nível 3, né, o endereço IP de origem, né, é o número 5 e o destino é o número 2. Mas em nível de Ethernet, você vai ter aqui
né, o endereço de origem e destino. É isso aqui que interessa para a gente. Então, ele sabe o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino. Então, vamos continuar nossa simulação. Ele vai responder, né, o protocolo SMP e responde aqui para o destino. Maravilha, pessoal? Então, a comunicação é feita com sucesso. Agora, se eu fizer uma comunicação daqui para cá, eu não sei o endereço MAC desse cara aqui através do ARP, né? Porque o ARP ele roda só aqui dentro. Então, o que vai acontecer? Ele vai usar o endereçamento MAC de destino à porta do roteador. Aí, depois o roteador aqui vai rodar o ARP e vai encontrar, né, o endereço MAC desse destino. Ou seja, vai haver aqui uma troca de endereçamento MAC. Porque pensa comigo aqui. Eu tenho esse computador aqui, ele quer fazer a comunicação para esse outro cara aqui, que por exemplo está em Angola, esse aqui está em Angola e esse aqui está no Brasil. Como consequência, eu não vou lá em Angola primeiro para saber o endereço MAC, para depois fazer a transmissão de dados. Não é isso que vai acontecer. Ele vai fazendo por partes. Ele sabe o endereço IP de destino, mas o MAC ele vai sendo resolvido rede a rede. Perfeito? Então vocês vão ver, quando eu colocar aqui o ping para ir até este destino aqui, ele vai ter um MAC de destino aqui e outro MAC de destino na rede, né, final. Perfeito, pessoal. Então tem aqui a simulação, né? Eu vou cancelar ela, né? Dei um Ctrl C aqui. E agora eu vou fazer a mesma simulação, só que para a rede remota. Então agora, pessoal, vou fazer a comunicação daqui para cá, ou seja, vamos para redes distintas. Maravilha, vamos lá então. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? Lembra? Eu não vou saber o endereço MAC daqui desse destino, né? Então vamos lá. Fazer o protocolo SMP, o ping 10.10.10.2. Perfeito? Nós vamos ter um pacote aqui no modo de simulação e vai para cá, depois ele vai para cá até chegar no destino. Maravilha, o pacote saiu daqui. Vamos clicar em cima dele. Vamos olhar aqui o cabeçalho em si, né? O que é interessante para a gente. Vejam aqui, pessoal. Eu tenho o cabeçalho Ethernet e o IP. O IP está aqui, ó, endereço de origem, né? O nosso 16.31.5 e o destino 10.10.10.2, que é esse cara aqui. Maravilha. Então, pessoal, vejam aqui outra coisa. Endereço de destino. Final 741A. E origem C788. Perfeito. Nós estamos aqui, provavelmente, com o endereço MAC deste equipamento aqui, né? Desse roteador, dessa interface do roteador. Vamos continuar. O pacote vai chegar até o roteador, né? O switch, como não tem a sua tabela ainda, né, de encaminhamento, a sua tabela CAN completamente povoada, né, ele ainda vai enviar em broadcast, né, ainda vai enviar para as outras portas, mas ela naturalmente vai ser descartada por os outros pacotes aqui, já que as informações não são para ele. Maravilha? Vamos olhar de novo aqui, o pacote agora chegando aqui no roteador. Vejam aqui, 741A, né? É o final do endereço. Maravilha? Endereço de destino. No passar para cá, vocês vão ver, né? Já estão vendo que vai haver uma modificação nesse endereço. Por quê? Vai rodar aqui, né, o protocolo ARP, ele vai resolver o endereço desse cara, que talvez ele não saiba ainda. Vamos lá. Resolveu aqui. Mandou aqui para o Access Point, né? Ele está numa rede Wi-Fi. E vamos ver agora o endereço desse cara. Olha isso aqui, pessoal. 4AB6. 4AB6. Mudou o endereço MAC, pessoal. Por que mudou? Porque agora ele sabe o endereço MAC de destino do 10.10.10.2. Perfeito? Então, tenham isso em mente. Quando você pensa aí em endereço MAC, na verdade é um endereço que tem abordagem mais local. A cada rede dessa aqui, você vai ter um endereço MAC distinto. Eu não tenho, né? Esse cara aqui não tem como saber o endereço MAC desse cara aqui. Eu não tenho como saber o endereço MAC de uma interface de rede que fica lá no Japão.
Não sei, mas eu tenho o meu endereço IP, né, que ele é global, ele tem o protocolo de roteamento, ele tem o SPF, por exemplo, que ajuda a resolver, né, e chegar no destino. Chegou na rede de destino, aí sim o ARP, né, pode agir, né, caso o equipamento aqui no switch não saiba o endereço MAC dele, né, o roteador não saiba, e consequentemente resolve para chegar no destino. Maravilha? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Mas deixa eu continuar a simulação só para mostrar um detalhezinho a mais. O pacote aqui, né, chegou no access point e foi enviado para os dois equipamentos ao mesmo tempo. Por quê? É um comportamento normal do access point, né? Ele transmite, né, não no cabo, né, e sim para o ar. Né? Então todo mundo vai receber, mas ele vai verificar aqui qual é a informação relevante, né, e recebe com sucesso. Então esse aqui recebe e esse aqui descarta porque não era para ele. Deixa eu olhar de novo aqui o pacote. Vocês vão perceber que vai haver uma mudança. Vejam aqui, né, não vou entrar nesse mérito agora aqui, mas vejam, né, que você agora tem outros endereços MAC. Inclusive aqui o 4AB6, mas tem outros dois endereços MAC aqui, que são vinculados ao quê? Por exemplo, o endereço MAC do Access Point. Perfeito? Mas eu não vou explicar o endereço MAC aqui do 802.11 nesse momento, que é um pouco mais complexo e cabe um outro vídeo para isso. Maravilha, pessoal. Mas qual é o meu grande ponto? Você precisa entender que o endereço MAC ele é parte da rede, ele é importante para a rede e sem ele aí você não consegue fazer essa localização pontual de um equipamento. Maravilha, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês. Muito obrigado de novo e um grande abraço.